Eu te avisei, Nando Moura. Te avisei. Qualquer coisinha que desse pra eu falar, eu ia falar. Salve, companheiros! E aí, beleza com vocês? Como vocês estão? Bom, já vamos pro vídeo. Só fica até o final que tem uns recadinhos no final, beleza? Bom, vocês viram o último vídeo do Nando Moura, né? Que é Maduro, Jean Willis e Maconhora, né? E aí, eu vou comentar desse vídeo porque ele fala da maconha no sentido pejorativo e isso diz respeito a mim, né? Não por causa do Bob lá atrás, mas por causa da área de interesse dentro da psiquiatria que eu tenho, né? Que são drogas ilegais, mas como uso terapêutico. Eu vou explicar no final. Mas antes, eu vou provar para você, Nando Moura, que quem não sabe dar apelido é você, não são os outros. Bom, o vídeo começa já com uma falácia de declive escorregadio, né? Porque ele fala que imagina que se o Moro não tivesse prendido o Lula, e o Lula aí estaria solto, e aí o Lula ia ganhar as eleições, e se ganhar as eleições ia se juntar com o Maduro, e aí o Brasil ia virar uma ditadura comunista, sei lá. Isso é uma falácia de declive escorregadio, mas eu vou deixar pro Henry Bugalho explicar melhor, porque não é a minha área. Mas eu gosto também de estudar um pouco dessas coisas. O vídeo inteiro tem um monte de ataques pessoais, ad hominem, como todo mundo já sabe, como o modus operandi do Nando Moura, né? E ele aborda 3 questões, a questão Maduro, a questão Jean Willis e a questão do Cauê Maconhora, né? Na questão Maduro, quem ouve falar o Nando Moura é muito fácil resolver a questão da Venezuela, é só acabar com o ditador, tal, não sei o quê, aquele cara, né, eu esqueci o nome dele, que declarou que agora sou presidente da Venezuela, acha que é muito fácil resolver, né, porque um ditador tem que atacar e tem que acabar com tudo. Eu acho engraçado que quando o Trump foi lá apertar a mão do Kim Jong-un, um ditador, todo mundo sabe que é, né, e de esquerda, né, Nando Moura? Apertou a mão lá, ninguém falou nada. O Trump é genial, o Trump sabe fazer diplomacia e tal. Eu aposto que você, Nando Moura, nunca conversou com um venezuelano. Eu aposto com você. Eu já conversei com uma venezuelana aqui que faz anestesia, né? O pai dela trabalha no exército também. E eles têm uma opinião... Eu não vou nem chegar... Mas assim, não é nem pró-Maduro e nem ou contra Maduro. Quando ele explica a Venezuela, você fala, caramba, né? Quando eu vi lá falar, eu falei, nossa, sério? Umas coisas bem interessantes que acontecem lá. Eu não vou falar aqui da questão Venezuela, porque também não é da minha alçada. A questão Jean Willis, nossa, saiu no site reacionário, tá aqui, também falando que o Jean Willis tá mentindo. A Marielle morreu, ficou provado, tá provado que foi milícia, que foi uma morte política. Foi desarmado aí um plano que queriam matar o Freixo. Saiu no jornal, saiu em tudo que é lugar. Ameaça de morte você encontra aí na internet a rodo, para quem defende uma ideia não Bolsonaro. E aí você vem e me fala que é mentira. Eu vi também o Lobão falando merda. Então por isso só tem 2 alternativas para você, Nando Moura. Ou você realmente tem um transtorno psicológico, um distúrbio de personalidade, eu nem vou falar qual que é, mas deve ter. Presumo narcisismo, né? Porque é um cara que se odeia, um cara que tem um ódio muito grande, mas na verdade tem um ódio contra você mesmo, ele tem uma fragilidade de segurança, né? Não tem muita segurança, né? Uma pessoa frágil por dentro. Até que a gente vê os comportamentos de querer ficar se medindo na internet, mostrar que você não é baixinho. Ou você realmente tá com os bandidos, tá ligado? Porque você falar que o João está mentindo pra prejudicar o governo Bolsonaro, sei lá o que você está pensando, nossa, é o mesmo pensamento de que a mulher vai se o aborto for legalizado, a mulher vai engravidar toda hora porque o aborto está legalizado. Tipo, vocês não sabem o que é mudar de um país para o outro, né? E vocês não sabem, né, no caso do aborto, o que é abortar. É o mesmo modus operandi. Então, de 2 uma, ou você realmente tem um distúrbio psicológico, né, uma distúrbio de personalidade, ou você está envolvido em tudo isso, né? Porque para defender uma coisa dessa, só estando envolvido mesmo ou sendo doente. E agora chegamos na questão do Maconhora. Ai, Nando Moura, você fala que as pessoas não sabem dar apelido, né? Você que não sabe dar apelido, sabe por quê? Chegou uma hora lá no seu vídeo que você falou assim, o Cauê Moura, que é Cauê Moura? Você emagreceu? Passou da maconha pro crack?
você ainda está vivendo no século sei lá qual, né? Dizendo que a maconha é porta de entrada, quando na verdade é porta de saída, né? Tá tudo indicando que é uma porta de saída para as drogas, Nando Moura. Então você falar que o Cauê Moura passou da maconha pro crack, por isso que ele emagreceu, é um absurdo, né? Na linguagem médica, na linguagem acadêmica. Eu sei que você não prioriza muito academicismo, mas é assim que funciona. Primeiro eu vou falar o trabalho do professor Dartil Xavier, né? É um psiquiatra da Unifesp. Todos os artigos, as coisas que eu citar, vou deixar aqui embaixo. Em 1999, ele acompanhou, eu não lembro agora, 20 ou 14 meninos que eram viciados em crack, né, no ambulatório. E ele percebeu, e aí no questionário, ele percebeu que os meninos também estavam fumando maconha. 20 meninos, isso. Dos 20 meninos, não é que ele não incentivou fumar maconha, ele só na anamnese viu que os meninos fumavam maconha e usavam crack. Então ele deixou, né? E se aumentasse a frequência, ele não falava nada, diminui e tal, deixou eles aumentar a frequência. E ele observou que desses 20 meninos, 14 abandonaram o vício em crack e ficaram com a maconha. E todo mundo sabe que a maconha não é prejudicial, assim como o crack. Ela é até menos do que a bebida, né? Se a gente for ver, por exemplo, o índice de mortes por maconha e o índice de mortes por bebida. Então, eles observaram 70% largaram o crack. Então, desde 99 no Brasil, já tinha alguém que estava observando que talvez a maconha era uma porta de saída para drogas e não uma porta de entrada, como você sugere no seu vídeo, Nando Moura, né? Você usa o termo maconha, maconheiro, como se fosse pejorativo, sendo que o país dos seus sonhos, os Estados Unidos, né? Vários países estão legalizando para medicina e também para recreação a maconha, né? Você está vivendo um século passado, Nando Moura. Tem um livro do Robert McCone e Peter Reuter, Drug War Heresies, a heresia da guerra às drogas, né? E aí tem um trecho no livro. A Holanda hoje é um dos 10 países europeus com o menor número de usuários de heroína. A legalização da maconha na Holanda há mais de 30 anos também produziu resultados que depõem contra a tese da porta de entrada. Ao transferir a venda da erva para estabelecimentos conhecidos e fiscalizados, os coffee shops, o governo holandês afastou o consumidor dos traficantes. Esses, sim, os grandes incentivadores do consumo de outras drogas, como cocaína e heroína, cujo comércio é muito mais rentável. Resultado: o número de jovens usuários de maconha continuou o mesmo de sempre, mas o de drogas pesadas diminuiu. Prova de que a cannabis não necessariamente leva a outros entorpecentes. Quer outra coisa que mostra como a maconha é porta de saída e não de entrada? Existe uma, eu não sei onde que fica nos Estados Unidos, mas chama High Sobriety. Não High Society, mas High Sobriety. Que são pessoas, é uma clínica que tem um tipo de terapia experimental, mas está se usando e está dando certo, de usar maconha como porta de saída para outras drogas, para alcoolismo, para crack, para heroína, né? Fica lá nos Estados Unidos. Eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês verem também, chama High Sobriety. Também tem pesquisas com camundongos que estão vendo na parte do sistema nervoso mesmo, né, de neurotransmissores, de mudanças, que a maconha possui propriedades químicas que também levam a ajudar no tratamento de dependência de outras drogas. Eu vou deixar também artigo aqui, tá aqui na tela, e vou deixar aqui na descrição também para vocês verem. Outra coisa também, Nando Moura, esse pensamento de que o cara começa na maconha, depois vai para cocaína, depois vai para o crack, depois só a morte, isso também é uma falácia de declive escorregadio, tá? Que é uma coisa necessariamente vai levar a outra. Para finalizar esse vídeo, saindo um pouquinho da maconha, hoje em dia as drogas ilegais estão tendo um papel dentro da ciência muito importante, porque tá se percebendo que existem várias pesquisas no Brasil, Estados Unidos e Europa, tá? Que talvez LSD, MDMA, psilocibina, que devem ter papel dentro da psicoterapia, dentro da área da psiquiatria, muito importante, né? Tem um pesquisador, eu já falei aqui em vídeo, mas eu vou falar de novo, ele é um psiquiatra da Suíça, que é o único autorizado pelo governo a fazer terapia com LSD. O nome dele é Peter Gasser, tá aqui. Vou deixar um vídeo dele aqui embaixo, tá em alemão e tem um título tem legenda em inglês. Ele foi aluno
ele foi aluno do Hoffman. O Hoffman foi o cara que inventou o LSD. Ele foi aluno dele, hoje em dia ele é psiquiatra, ele trabalha com Tiefenpsychologie Psychology, que é o que eu trabalho aqui. E ele está fazendo terapia com LSD, autorizado pelo governo da Suíça, né? Ele injeta 400 microgramas intravenoso de psilocibina, né, do LSD, de psilocibina e também de LSD, ácido lisérgico, né? Ele faz com as duas, se eu não me engano. E faz terapia, né? O ano passado eu mandei um e-mail para ele pedindo para eu acompanhar ele um mês para ver como funciona. Aí ele me retornou falando, ó, se você estiver dentro da terapia, você é um distúrbio, então pode alterar os resultados. Olha a consciência do cara, né? Eu falei, não, é realmente entendível, mas eu queria ver como que isso funciona na prática, eu queria ter essa oportunidade. Bom, era isso que eu tinha para falar. Mostrar para o Nando Moura que estamos de olho e toda vez que ele falar alguma merda que eu veja que eu consigo contribuir, eu vou falar. Agora os dois recadinhos. Primeiro, gente, eu não consigo postar vídeo com muita frequência, tá? Às vezes é pesado. A minha colega residente, a outra residente do hospital, ela ficou doente 2 semanas aí, eu tenho que assumir uma casa a mais. Eu fico responsável por 3 casas e aí é pesado. Eu chego em casa morto, né? Então, às vezes eu só quero ficar no meu canto e não dá pra fazer vídeo, né? Segundo recado, tá em roteirização a parte 3 da psicoeducação da medicina psicossomática, tá? É que ficou um pouco sem sentido se eu fizesse o vídeo como foi a psicoeducação, então eu tô juntando partes para ficar mais fácil de entender para vocês, tá? Então a terceira parte vai sair essa semana que vem aí, tá? O meu canal não é o objetivo ficar atacando você, é informação, né? Mas só que como você é contra a informação, então automaticamente eu tenho que atacar você com informação. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Sucesso para todo mundo.